Tá com chave de ouro o nosso estudo sobre mais amor e menos medo. Vou contar uma história muito curiosa de alguns jovens que, reunidos conversando sobre se a guerra ia acontecer ou se ela não ia acontecer, criaram várias polêmicas. E nesse momento eles começaram a utilizar o tempo deles todos nessa conversa para argumentar os pós e os contras. E eles se depararam com um dos amigos no canto, reservado, fechadinho, e perguntaram por que ele não havia entrado naquela conversa sobre se a guerra iria acontecer ou não iria acontecer. Esse jovem posiciona e fala: eu nem sei se ela vai acontecer. E aí todos começam a questionar: mas por que você não entrou na conversa para poder falar a sua posição se ela acontecer? E aí ele fala: se ela acontecer, eu posso ser convocado ou não. E se eu não for convocado, nada me afetará. E se eu for convocado, eu posso estar na linha de frente ou eu posso estar na retaguarda. E aí eles falaram assim: nossa, mas você já está pensando nisso? Eles, vocês não estão criando várias histórias em cima disso? E se eu ficar na retaguarda, eu não correrei riscos. E se eu ficar na frente e for ferido, eu poderei correr riscos. Mas e se eu ficar na frente e nada acontecer comigo? Então, tudo o que nós formos falar da guerra são suposições. E aí eu não posso ficar perdendo meu tempo em suposições. Olha quanto tempo vocês perderam se posicionando se ia haver guerra ou não ia haver guerra. E aí quando vocês me perguntam o meu posicionamento e eu falo que para mim eu dependeria de todos os acontecimentos para me posicionar, vocês querem que eu mude o meu ponto de vista? E mesmo se a guerra acontecer e eu for ferido, eu posso sobreviver ou eu posso morrer. E qual é a diferença dessas duas situações? Se eu morrer, eu não vou conseguir mudar nada. Então, quando a gente fala sobre medo, a gente fala justamente sobre essas questões. Não se preocupe, porque pode não acontecer. Quantas vezes nós criamos várias histórias e nós mesmos vamos nos embolando nessas histórias que ainda nem aconteceram. Então, todo esse estudo que eu vim fazendo aqui com vocês sobre o medo foi justamente sobre essa questão, que quem vive com medo de coisas que nem sabe se vai acontecer. Muitas crenças, muitos medos estão ligados a assuntos que nós acreditamos, né? Como os mitos, né? O mito da criação, o mito de preferências, o mito de que muitas vezes nós poderemos não ser escolhidos, né? Então são medos que nós mesmos criamos em cima de algo que pode não acontecer. E aí nós vamos perdendo tempo pela vida. Vamos perdendo a oportunidade de viver o aqui e agora. Então, todo esse estudo sobre mais amor e menos medo foi justamente para alertar-nos sobre essa questão que o medo nos impõe, né? Quando eu falei das concordâncias, né? Do mundo como é, do outro como é, e de nós como nós somos, nós começamos a viver uma realidade que vai de encontro a nós identificarmos os nossos medos. E eu tenho uma passagem muito curiosa de um vídeo que eu vi. Muitas vezes, como que nós vamos nos defender dos nossos medos se nós mesmos que criamos, né? Nós perdemos muito tempo criando eles. E essas ideias das coisas que podem acontecer ou não. Então, para esse fechamento desse estudo, eu vim falar justamente da maior força que nós temos de criação. Porque quando nós observamos que tudo o que nós criamos cria forma,
nós criamos qualquer coisa, inclusive os nossos medos. Então, quando esse assunto eu fui tecendo essas linhas de raciocínio em cima do medo, que ele está escondido em várias nuances das nossas vidas, era para vocês começarem a identificar o que vocês têm criado para a vida de vocês que tem gerado essa força que não ajuda a construir. Pelo contrário, ajuda a gente a ser menos, ajuda a gente a ir de encontro com o que não é nosso. E aí a gente perde muita energia e perde muito tempo com o medo. Então esse estudo sobre mais amor e menos medo é um alerta sobre como nós temos nos comportado diante da vida, como que nós temos nos posicionado. Nós somos aquelas pessoas que criamos várias coisas para nos limitarmos, porque já chega as coisas que nós ouvimos, né? Quando nós éramos crianças, que nos limitou. E aí eu vou continuar na vida levando isso como mais um entrave na minha vida. Esse estudo todo, do mais amor e menos medo, é para vocês refletirem sobre as criações que vocês têm feito na vida de vocês. Porque quando a gente observa que a vida é feita do aqui e do agora, nós não temos tempo de criar nada que faça a gente ter medo de agir. Então, o medo é uma criação que nós fizemos, que nós nutrimos e que nós acreditamos que ele existe e é até maior do que nós. Então, é justamente isso. Eu venho fechar esse estudo de mais amor e menos medo para trazer reflexões para que vocês possam estar na vida conscientes de que vocês são os criadores da realidade de vocês. Então é isso. Um grande beijo e até a próxima.